Mesmo após a determinação da Justiça pelo fim da greve, médicos da rede pública estadual continuavam sem atender no maior hospital público do Rio Grande do Norte esta manhã. A situação ficou ainda pior porque os postos de saúde de algumas cidades não funcionaram hoje. Na recepção do Hospital Valfredo Gurgel, hoje o dia parecia tranquilo, mas do lado de fora a falta de atendimento era refletida na indignação das pessoas. Como sempre, o mesmo caos, né? Todo mundo de Felipe Camarão, Cidade Nova, toda a Zona Oeste está toda vindo para cá, porque não tem um posto funcionando. Tárcio Soares não sabe mais a quem recorrer. Ele mora em Santa Cruz, precisa fazer uma cirurgia urgente na perna. Mas os dois únicos ortopedistas do município estão de férias. E aqui em Natal, ele também não consegue ser atendido. Eles mandaram ele lá para Ribeira, que aqui não tem... Por enquanto está tudo cheio, não tem vaga não. E você precisa de cirurgia urgente? Precisa de cirurgia, está quebrado o pé. No último sábado, a Justiça determinou o fim da greve dos médicos a partir de uma ação movida pelo governo do estado, que decretou o estado de calamidade pública na saúde do Rio Grande do Norte. Mas, segundo informações dos funcionários aqui do Hospital Valfredo Gurgel, até hoje pela manhã, nenhum médico voltou ao trabalho e o atendimento continua reduzido a 30%. E para fazer um balanço sobre a situação nos hospitais da rede pública por causa da greve, está aqui conosco a promotora de defesa dos direitos da saúde, Yara Pinheiro. Bom dia. Bom, a Justiça determinou no final de semana justamente esse retorno dos médicos de uma forma imediata, sob pena para o sindicato de uma multa de R$100 mil diárias. Mas o que a gente vê é que, por enquanto, nada mudou, não é isso? Isso, bom dia. Bom dia. Né? Situação Lídia, grave. Uma situação grave, sem dúvida nenhuma, porque o SUS, ele tem, né, um altíssimo número, né, de pacientes a atender. A assistência hospitalar, especialmente, né? Se você busca a assistência hospitalar, já há uma previsão de maior gravidade daquele caso. Né? Então, a Justiça, essa ação foi uma ação, né, movida pelo governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, né, numa ação já existente, né, que envolvia a greve, né, não foi uma ação nova, e o pleito foi apreciado no plantão em função do recesso judiciário. O Ministério Público, o plantonista, opinou favoravelmente e a juíza, com muito acerto, né, decretou o fim da greve em função de um decreto expedido pelo governador do estado no dia 30, né, que declara de calamidade devido à não renovação dos contratos com as cooperativas médicas. Então, são dois problemas, né? É importante a volta dos médicos e servidores, ou seja, que toda a escala de médicos e servidores seja completada, né? Não haja mais descontingenciamento de recursos humanos em função da greve, porque ela já não existe mais no plano legal. Então, é importante a intimação do presidente do sindicato dos médicos para que a medida surta, né, seus jurídicos e legais efeitos. Daí a Justiça deve buscar isso, né, com bastante celeridade. Se não foi possível no plantão, é absolutamente imprescindível essa intimação do presidente do Sindicato dos Médicos ainda hoje, para que possa, né, se tornar exigível, de fato, a decisão judicial. Até porque com esse decreto, né, pelo governo do estado, fica mais fácil deles fazerem alguns contratos, né, fora a cooperativa, mediante hospitais públicos, mediante hospitais privados, até mesmo pessoas cooperadas, mas eles estão tendo justamente essa dificuldade em conseguir médicos, principalmente anestesistas, né, para fazer esse atendimento aos pacientes do SUS. Agora, com esse não retorno, por exemplo, até agora, né, a gente está vendo que hoje, nesse momento, está acontecendo, está todo mundo mobilizado, os conselhos de saúde estão reunidos nesse momento para tentar se chegar a um acordo. Como é que a senhora vê, né? Existe uma cooperativa que agrega 90% desses médicos, não estão dispostos a voltar ao trabalho, justamente porque não foi renovado o contrato a partir de 1º de janeiro, e de outro lado a população que está precisando de atendimento, e existe já essa decisão agora da Justiça, para que eles retornem. A senhora acha que vai dar para colocar todos esses interesses hoje mesmo, né? Quem sabe isso se resolva? Não dá para colocar, não dá para nós termos, né, um SUS constitucional e termos cooperativas médicas, né? Então, a situação hoje avaliada na reunião dos conselhos de saúde, da qual participei até agora, é que nós precisamos sim
apoiar o governo do estado, né, na não renovação dos contratos com as cooperativas médicas. Por que esse contrato não foi justamente recomendado, essa renovação? Isso, o Ministério Público não legitimou essa renovação porque ela tem uma série de irregularidades. Então, o SUS, ele necessariamente, né, da forma como ele está inscrito na Constituição Federal, ele tem que ter recursos humanos próprios e equipamentos próprios, né? Então, ele precisa ter uma rede pública de atenção à saúde, né? O que nós observamos com os contratos com as cooperativas médicas é que a maior parte do atendimento na assistência hospitalar está na mão de recursos humanos privados. Então, essa é uma irregularidade bastante importante. Porém, não fosse só isso, nós ainda temos uma situação esdrúxula, né, de altíssima gravidade, que essa força humana médica é o servidor e esse mesmo servidor é médico cooperado. Então, ele retorna ao serviço público de saúde ou à rede conveniada SUS, né, através de um contrato privado de prestação de serviços, onde ele recebe mais para realizar a mesma atividade de atendimento que ele recebe pelo seu vínculo estatutário, né, de funcionário público estadual da saúde. Pode, inclusive, se negar a fazer esse tipo de atendimento pelo SUS, como está acontecendo? Na verdade, assim, ele não pode. Só que isso aí é preciso apurar com muita cautela. Na reunião em que nós estávamos, né, foi colocado, sim, pelo secretário, que chegou até ele uma informação, e aí já dentro desse contexto de não atendimento em função da renovação dos contratos, houve, né, com a permissão do decreto publicado no dia 30, uma contratação emergencial de 2 hospitais privados, o Hospital do Coração e o Hospital Natal Center. Então, foi um caso que chegou até o secretário durante o final de semana, de que teria havido, né, o Hospital do Coração teria informado de que uma dada cirurgia de paciente SUS não teria acontecido, porque houve uma recusa sistemática por parte de médicos anestesiologistas. Todavia, isso não está, né, apurado ainda, do que eu pude perceber na reunião, nem mesmo no âmbito da Secretaria, e não está ainda no âmbito do Ministério Público. Então, esse fato ele terá que ser apurado, né? Porque o Hospital do Coração ele está contratado, mas ele precisa da cooperativa dos anestesiologistas para realizar o procedimento cirúrgico, pois essa cooperativa ela agrega nos seus quadros mais de 90% dos médicos anestesiologistas. É isso que vai ter que ser apurado. Se está havendo realmente um tipo de retaliação por parte dos médicos, né? Terá que ser apurado. Hoje vai haver também uma reunião com a prefeita de Natal sobre esse mesmo assunto? Isso. Hoje o Ministério Público terá uma reunião às 15 horas na prefeitura, né, com a prefeita, o secretário de saúde. Houve um convite por parte da própria prefeita para estarmos lá. Estaremos eu e a promotora Elaine Cardoso, né, onde a crise, né, pela ausência de assistência hospitalar, estará pautada com primazia, sem dúvida nenhuma. Não é só estadual, né? Nós vamos conclamar a prefeita que ela se alie ao governo do estado para que desse momento de crise nós possamos construir um momento novo para o SUS. Ok, pois é, a gente ia ficar aí no aguardo, né? A reunião está acontecendo, mais tarde também a gente traz algumas informações do que saiu realmente dessa reunião, se houve acordo, se não houve, se os médicos realmente já voltam a partir de hoje de amanhã a atender, né, pelo SUS. Obrigada pela participação, doutora Yara Pinheiro. Uma boa tarde.